tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Começando mais um vídeo pro canal. Gente, hoje eu resolvi contar pra vocês o testemunho da minha filha, né? Eu fui convidada, né, pra contar o testemunho da minha filha lá na Rede Brasil. E eu fui. Foi uma bênção para a glória de Deus. E hoje, gente, eu resolvi estar contando o testemunho da minha filha pro canal. Vocês sabem um pouco do acontecido, porque eu só gravei um vídeo quando eu estava no hospital ainda, falando do caso da minha filha, né? E postei, fiz um vídeo com as fotos, né, da minha filha, da cirurgia e tudo. Mas hoje, gente, eu vou contar tudinho do início, como aconteceu, né? O que a minha filha teve, né? Realmente. E, gente, do dia 18 pro dia 19, numa quarta-feira, de 3 horas da madrugada, a minha filha me acorda com a forte dor de cabeça, só de um lado da cabeça, puxando pro olho direito. E quando foi pela parte da manhã, eu levei ela para emergência. E ali, os médicos de plantão aplicou um antibiótico na veia dela. E passou um soro. E ela tomou, a gente ficou algumas horas lá esperando. E com o tempo, ela liberou a gente veio para casa. E quando chegou em casa, ela almoçou normalmente. Mas eu não sei o que deu nela. Que ela só fazia dormir. Era dormir, dormir. Que eu perguntava a Deus que tanto sono era esse. E quando foi à noite, ela jantou. E na hora de dormir, eu até perguntei a ela: filha, tá com dor de cabeça? Ela disse: tô não, mamãe. Aí a gente foi dormir. Pela parte da manhã, que era na quinta-feira, eu acordei ela, porque na quinta-feira eu estava como vice-dirigente do ciclo de oração em Rurópolis 1, ajudando a minha dirigente, a nossa irmã Tamar, que é minha irmã de sangue e irmã em Cristo Jesus, né? E ali eu acordei ela para tomar café e ela não quis. Foi lá no armário, pegou uma pipoca e subiu pro quarto. Eu disse: filha, você não vai tomar café? Vai comer só isso? Ela: sim, mamãe. E subiu. E ali, gente, eu fiquei fazendo o almoço para deixar para eles, né, para almoçar. Organizando a casa, tudinho direitinho. E ali fui pro ciclo de oração. Nesse dia foi em feriado, meu esposo não foi trabalhar, né, que era em feriado. Aí ficou meu esposo, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha e o meu filho. E ali eu fui para a igreja. E quando foi pela parte da tarde, meio-dia, né, a gente se levanta, como muitos sabem, que o ciclo de oração pela parte da manhã começa de 9 até meio-dia. Aí de meio-dia encerra o trabalho pela parte da manhã, né? E a gente encerramos o trabalho pela parte da manhã e fomos almoçar na igreja. A gente levou o almoço da gente. E ali eu almocei, depois quando tava voltando já para orar, que de 1 hora começa o trabalho do Senhor pela parte da tarde. E ali eu dei uma ligadinha para minha filha mais velha, perguntei como a minha filha estava. Parecia, irmãos, que algo ia acontecer naquele dia. Porque no caminho de ir para a igreja, eu estava conversando com Deus ao culto, dizendo: Jesus, eu estou saindo de casa, Jesus. Eu vou para fazer a tua obra. Tomar conta da minha filha. Não deixa nada acontecer com ela. E ali eu fui, né, irmão? E quando a gente terminou de almoçar, eu dei uma ligadinha pra minha filha, perguntei como a minha filha mais nova estava.
A minha filha disse que ela tinha almoçado e tinha subido para pentear o cabelo. Eu disse, tá certo. Aí fui orar, dobrei meu joelho. Aí depois minha filha mais velha liga novamente e deu, mãe, ela tá vomitando. Eu disse, tá certo. Por quê, irmão? Eu pensei que era normal, né? Por ela ter comido alguma comida, não ter se dado bem, né? E ali eu disse, tá certo. Aí, com o passar do tempo, a minha filha liga novamente e de manhã ela tá vomitando ainda. Eu disse, que tanto vômito é esse? Aí eu disse à minha filha, vá lá no banheiro, entre no banheiro e veja o que realmente está acontecendo com ela. E quando a minha filha entrou no banheiro, a minha filha estava acocorada, quase de joelho, convulsionando, babando muito. E ali a minha filha mais velha se desespera, pega ela no ombro e grita pro meu esposo. E grita pro meu esposo sobe, meu esposo ficou pasmado. Daí, irmãos, eu não sabia de nada o que estava acontecendo. Eu só soube daquela hora quando ela disse que a minha filha estava vomitando. Quando passar do tempo, a minha mãe liga e diz, olha, vem pra casa com a tua filha e tá convulsionando. E ali eu falei pra minha dirigente o que estava acontecendo e vim pra casa, né? Quando eu saio da igreja, passo o beco da quadra, que tem um beco na quadra, o meu esposo já estava dentro do carro com a minha filha. E o vizinho com ela, a gente seguiu pra UPA, gente. E ali, com o passar do tempo, com o passar de tudo que aconteceu, a minha filha contando, né, que quando ela saiu desesperada, gritando, pedindo ajuda, a casa, os vizinhos se encheu de gente. E foi pior, porque a gente mora no primeiro andar, meu esposo não podia descer com a minha filha. E ali, irmãos, eu agradeço muito a Deus, porque Deus colocou pessoas que não eram evangélicas, mas que ajudou muito a gente nesse momento difícil, né? Que Deus sempre coloca a gente, alguém para nos ajudar no momento difícil. E ali a gente seguimos para a UPA. Chegando na UPA, eu não tinha levado nenhum documento meu, eu não tinha levado nenhum documento da minha filha, que eu não estava em casa, que foi meu esposo. Meu esposo não levou nenhum documento. Eu digo, e agora como é que vai fazer essa ficha? Mas na hora da emergência, eles fizeram a ficha dela lá, colocaram ela na cadeira de roda. E ali foi para a sala de triagem, demorou uns minutos, a minha filha convulsionando na cadeira de roda. Os olhos todos se remexendo, se virando, a boca ficando troncha. E ali eu me desesperei, eu digo, amor, minha filha, como tá? Gritando pro meu esposo, dizendo a ele. A boca da minha filha tava troncha. E ali o médico veio, ela foi pra sala de triagem, depois da sala de triagem já foi pra outra sala da médica. E quando foi na sala da médica, irmãos, a médica é tão calma. E a minha filha lá, convulsionando, a boca ficando troncha. Os olhos mexiam tanto, que eu não sei como é que aqueles olhos dela mexiam tanto. Eu dizia, por favor, pelo amor de Deus, a senhora não tá vendo como a minha filha está? E ela disse, tô vendo. Tô vendo, o que é que aconteceu? Ela levou alguma pancada? Eu digo, eu não tô sabendo de nada, eu não estava em casa. Mas meu esposo disse que ela estava no banheiro quando começou a convulsionar. Eu expliquei. E ali ela pegou o homem, né, que trabalha lá no hospital, pegou minha filha na cadeira de roda e a gente foi para outra sala. Eu não sabia, irmão, que a gente tava na sala vermelha. Eu não tinha visto, na hora da correria eu não vi nada. Minha filha estava na sala vermelha e foi mesmo de médico. E ali colocaram o balão de oxigênio nela e ela babando, convulsionando direto. E ali, irmãos, eu tava tão desesperada, que eles me expulsaram da sala. Me expulsaram da sala, eu e meu esposo, porque eu tava muito desesperada. A médica me expulsou da sala.
E ali foi eu e meu esposo por lá de fora. E dali eu não sabia nada mais do que estava acontecendo com a minha filha. E ali eu chorava tanto, pedindo a Deus para Deus vir cá, para ajudar a minha filha. E ali foi mesmo de médico, conversando, eu só via assim pelo o vidro da sala do lado de fora, eles conversando. E depois meu esposo liga para o secretário da igreja. Eu não sei para que ele estava ligando, não sei o que ele ia dizer, o irmão. Ele disse que a minha filha estava na sala vermelha. Depois que eu fui perceber que a minha filha estava na sala vermelha, aí foi que eu me desesperei, irmão, mais ainda. E ali minha mãe ligava, eu falava com ela, eu digo, mãe, eu não sei o que está acontecendo. Mas parece que ela teve um AVC, que ela tá com a boca trouxa. Ela não responde, irmão, quando eu vi minha filha, quando eu entrei no carro para levar ela para a UPA. Ela não falava nada, nada. Eu dizia, Samara, e ela nada. Eu dizia, Samara, ela nada. Aí eu dizia assim, maninha, canta aquele hino que tu gosta. E eu me lembrava do hino, irmão, não me lembrava do hino, para ela me ajudar a cantar ele. Quando chegamos, quando levou ela na sala, quando ela estava na cadeira de roda, ela só fazia dizer assim, mãe, apontando para ir para a sala do médico. E eu não entendia nada, nada. A voz dela não falava nada, só dizia, mãe, só isso, irmãos. E dali os médicos conversando. Depois saiu e disse, olha, sua filha vai ser transferida para o Recife. Aí disse, sua filha tá bem, só vai ser transferida para o Recife. E ali meu esposo ligou para minha filha, para ela ajeitar a minha roupa e a roupa da minha filha, para trazer para emergência, para a gente seguir para o Recife. E o nosso dirigente da igreja, que foi um homem de Deus que ajudou muito a gente, o dirigente, o irmão Roberlan, ajudou muito a gente num momento difícil. E ali ele foi, pegou a mala que a minha filha tinha ajeitado, com a minha roupa da minha filha, e trouxe pra gente na UPA, pra gente ir pro Recife. A minha filha ajeitou três malas de roupa, irmão. 3 bolsas de roupa. Uma minha, uma da minha filha e uma do meu esposo. Só que a médica disse assim, só pode ir um responsável. Eu disse, eu vou com a minha filha. E o meu esposo voltou para casa e eu fui com ela. E nesse dia, irmão, eu não tava com crédito no celular, meu esposo não tava. Foi pior desespero, porque já foi uma amiga minha que tava com o pai internado lá na UPA, que emprestou o celular dela pra gente estar falando com a família da gente. E eu vim, né? A minha irmã ficou dirigindo o Santo Ciclo da Oração, que é a dirigente lá que eu tava ajudando ela como vice agora. Pela misericórdia de Deus, estou como dirigente em Rurópolis 2. Né? Tudo aconteceu, irmão, permitido pelo Senhor, porque eu disse a Deus, eu disse, Jesus, eu escuto, eu vejo tanta dirigente testemunhando, Jesus, as grandezas, o milagre que o Senhor fez na vida dela, na vida dos seus. E eu, Jesus, eu não tenho nenhuma experiência para contar. Não tenho nenhum, eu quero ter experiência com o Senhor. Irmãos, quando eu disse isso, não passou 2 semanas para isso acontecer com a minha filha. Então, irmão, a gente temos que pedir muita sabedoria a Deus quando for pedir algo ao Senhor. E ali eu fui perceber
o que estava acontecendo com a minha filha. Foi isso que eu pedi a Deus, experiência com ele. E ali quando a minha filha, irmãos, estava transferida para ir para o Recife, quando estava colocando ela na ambulância, a minha irmã chega, me dá um abraço e diz, vai ficar tudo bem. A irmã dá um abraço que eu não sei que abraço era esse. Aí foi 2 enfermeiras e a médica foi atrás. Ela não deixou eu ir com a minha filha atrás. Eu fui na frente com o motorista. E ali eu não sei o que eles deram a ela, que a minha filha agarrou no sono. E ali a gente seguimos para o Recife. E no caminho do Recife, irmãos, eu tava com a minha Bíblia. E eu fui cantando o hino de Ipojuca até lá. O hino número 7 da harpa. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Só era esse hino que vinha na minha mente, irmão. E o versículo era Naum 1:7. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. E ali eu só vi aquele hino e a ambulância correndo. E eu só vinha cantando esse hino, irmão. Só era esse hino. Cristo cura-se, Cristo cura-se. Seu amor por nós é imenso. Cristo cura sim. E quando tava chegando, irmão, perto do Hospital da Restauração, a minha filha se acorda. E a médica começa a perguntar a ela: como é o seu nome? Ela diz: Shelly. Shelly, eu chorava tanto, irmão. Eu chorava tanto, agradecendo a Deus o milagre que Deus fez na vida da minha filha. Ela perguntava: quantos anos você tem? Eu tenho 13 anos. Glória a Deus. Porque eu vi minha filha morta, irmãos. Eu vi a minha filha morta na minha frente. E você ouvia a voz da sua filha dizer o seu nome. Quando a gente chegou no hospital, parecia que a minha filha tinha tido nada. Tava tudo normal, andando normal, falando normal. Tinha coisa que eu nem me lembrava e ela se lembrava. E daí quando chegou, colocaram a gente pra... Eu me esqueci o nome que chama. A gente ficou uns dias no andar de baixo. Depois a gente chegamos lá no dia 19 de novembro. 19 de novembro. E subimos pro 4º andar dia 24 de novembro. Logo quando a gente chegou na emergência, é a emergência do Hospital da Restauração, a gente ficou lá. E quando a gente chegou, levou logo ela para fazer uma tomografia. E lá o médico viu, né, o que tinha acontecido com ela. Só que ele não tinha me dito o que ela tinha tido. E quando o médico residente passou junto com outro médico que ia acompanhar ela, né, estudar o caso dela, aí o médico residente disse: essa paciente teve isso e isso. Ela teve um AVC hemorrágico. Eu digo: Jesus, é o dono da vida. A minha filha, irmão, pensei que ia morrer. E o Senhor Jesus, ele chegou com vida. O Senhor é poderoso.
A minha filha teve um AVC hemorrágico e tava com um sangramento na cabeça. E ali, os dias foi se passando e ele fazendo ressonância, arteriografia, tomografia. Eu perguntando por que de tudo isso, porque ele não estava liberando a gente. E foi quando ele disse, olha, a gente quer saber a causa desse sangramento na cabeça dela. E já fazia quase 2 meses que a gente estava lá no hospital, irmão. Confesso que foi noites escuras que a gente passou ali naquele hospital. Noites escuras. E ali, Deus mandava uma irmã lá. Ela chegou com um filho, que ela cuidou sempre de novinho, mas considera como um filho lá. E ela falava, Deus usava ela para mim, para minha filha, que o Senhor ia entrar com a minha filha naquela sala de cirurgia, ia fazer. E eu, irmão, tava, desde que eu cheguei no hospital, eu tava com uma dor de cabeça, um peso na minha cabeça, um peso no ombro, que eu dizia, meu Deus, parecia que ia dar algo em mim. E ali aquela irmã me abraçava e dizia, né, que através desse abraço eu vou fazer tantas coisas. E o Senhor tem feito, irmãos. O Senhor tem feito coisas grandes, tanto na minha vida como na vida da minha filha. Eu não sei como agradecer a Deus. E ali o médico disse, vamos fazer mais uma ressonância mais profunda. Aí foi quando ele descobriu que a minha filha estava com um tumor. Esse tumor está pequeno, mas com o longo do tempo ele vai crescendo. Só que é um tumor que não se espalha. É um tumor chamado cavernoma. E ali ele disse que ela tinha que se operar. Tinha que tirar aquele tumor para não causar mais sangramento na sua cabeça. Irmãos, quando ele disse isso, eu me desesperei. Fiquei preocupada, mas eu sabia no Deus que eu estava crendo, no Deus que eu estava confiando. E ali, irmãos, quando ele disse que ia operar minha filha, tal dia, quando pensa que não, chega o dia, ele entra e diz, olha, a cirurgia dela foi cancelada, porque não estamos com vaga na UTI. E ali, irmãos, eu fiquei, toda vez que era marcada essa cirurgia dela, era cancelada a cirurgia dela. A cirurgia dela foi marcada 6 vezes para ela fazer essa cirurgia. E da última que ela ia fazer, eu disse, Deus está nas tuas mãos. Seja feita a tua vontade, Senhor. A minha filha mais velha, que presenciou o acontecido com a minha filha, ela teve início de depressão e crise de ansiedade. E quase todo santo dia era socorrida. E a minha cabeça estava a mil lá, irmão, no hospital. Dizendo, Jesus, a minha filha está em casa e precisa de mim, Jesus. Faça um milagre acontecer para eu ir para casa cuidar da minha outra filha. Quando foi no dia 19 de novembro, foi marcada a cirurgia dela novamente. Já era 6 vezes com essa que tinha sido marcada a cirurgia dela. Sempre o mesmo problema, porque não tinha vaga na UTI. E ele entrou logo e disse, olha, a cirurgia dela foi cancelada. Mais uma vez, porque não tem vaga na UTI. E eu já desesperançada,
né, desanimada. Mas eu disse, eu não vou dar comer a ela agora. Não vou dar, vou deixar ela assim, porque pode ser que resolva novamente alguma coisa. E com um minuto veio o anestesista, perguntou quem era Elis, eu disse é minha filha. Perguntou quanto peso que ela tinha, eu disse a ele e saiu, não disse nada. Ele olhou no prontuário, né, e saiu. Quando passado uns tempos, o médico residente entra e diz: olha, ela vai fazer a cirurgia hoje, vai ser agora, dê banho nela, arrume ela, que ela vai se operar hoje. E ali eu dei um glória, agradecendo a Deus pelo milagre, né? Porque já fazia 2 meses, já ia fazer 2 meses que a gente estava ali naquele hospital. E ali, irmãos, eu me alegrei tanto, eu chorei de alegria, agradecendo a Deus. E ali eu liguei para minha mãe e disse: manhã vai ser hoje a cirurgia dela, peça oração por ela. A minha mãe cantou 50 hinos, irmãos, da harpa, junto com meus filhos lá. E eu lá com ela, com a minha filha. A minha filha entrou de 10 horas da manhã, saiu, ia dar 4 horas da tarde. Quando ela saiu, ela entrou de 10 horas da manhã, ia dar 4 horas da tarde quando ela saiu. Quando ela saiu do bloco cirúrgico, eu nem conhecia a minha filha. A minha filha tá tão inchada, mas agradecendo a Deus, porque eu disse a Deus: Jesus, não permita, Pai, que nada de mal aconteça com a minha filha. Senhor, permita que a minha filha entre nesse hospital com vida e saia com vida, Jesus. Eu disse pro meu Deus que a minha filha, meus filhos são tudo pra mim. E ali Deus fez um milagre. Minha filha fez a cirurgia e foi pra UTI, irmãos. Foi pra UTI. Ela se operou numa segunda-feira, 19 de novembro, de janeiro, 19 de janeiro. Passou, deixa eu ver, segunda, terça, quarta. Aí, se eu não me engano, ela subiu na quinta. Na quinta, ela saiu da UTI. Na quinta-feira, ela saiu da UTI e foi pro quarto andar onde ela tava, na sala que ela tava. Aí, quando foi no sábado, dia 24 de janeiro, ela recebeu alta. Ela se operou dia 19 de janeiro e eles deu alta dia 24 de janeiro. A gente veio para casa, irmão. Eu agradeci a Deus, porque quando eu pensei que a minha filha estava morta, Jesus chegou com vida, aleluia, glória a Deus. Eu disse: Jesus, tu é o mesmo. O Senhor é aquele que ressuscitou Lázaro após 4 dias. O Senhor ressuscitou a minha filha. O Senhor que deu a vida à filha de Jário é o mesmo. O Senhor não mudou. Porque, irmãos, para Deus nada é impossível. Então vale a pena a gente estar na dispensação do Senhor. Vale a pena a gente estar buscando ao Senhor Jesus. Porque quando a gente estamos fazendo a obra do Senhor com alegria, quando estamos nos pés do Senhor, o Senhor, Ele está trabalhando pela vida dos nossos. Glória a Deus. Eu só quero agradecer a todos que oraram, que pegaram no peso. Né? Minha filha está com saúde, viva para a glória de Deus. E esse, irmão, é o meu testemunho, né? O testemunho da minha filha. O milagre que Deus fez na vida da minha filha.
Minha filha teve um AVC hemorrágico, sangramento na cabeça e um tumor. Quem faz isso, irmão, é Deus. Quem faz isso é o Senhor Jesus. A minha filha não teve nenhuma sequela, ela não tem nenhuma sequela, irmão. Eu só tenho que agradecer a Deus. Quantos que já teve, né, esse diagnóstico e muitos não sobreviveram, outros sobreviveram, mas estão em cima de uma cama. E o Senhor permitiu que a minha filha tivesse isso e não tivesse nenhuma sequela. A honra e a glória é para o Senhor Jesus. Glória a Deus.